Bom dia. Iluminados pelo amor de Jesus, estejamos todos em paz com a própria consciência, cedendo o nosso coração como ninho de amor às criaturas. Foi-nos solicitado refletir sobre o tema A Lei de Amor, instrução de 3 benfeitores espirituais, Lázaro, Fénelon e Samson, e parte integrante do capítulo 11 de nosso Evangelho, cuja temática central é amar ao próximo como a si mesmo. Para começo de conversa ou de reflexão, se é lei, é porque deve ser cumprida. Certo ou errado? Mas qual a base dessa legislação? 4 ideias devem subsidiar nossa reflexão sobre este tema. A primeira, o amor a Deus. A segunda, o amor ao próximo. A terceira, quem ama serve. E a quarta, quem ama perdoa. Falemos inicialmente sobre o amor a Deus e o amor ao próximo. O evangelista Mateus anotou a sabedoria da seguinte resposta de Jesus a alguém que lhe indagou qual seria o maior mandamento da lei de Deus. E assim está escrito no capítulo 22, versículos 35 a 40 do Evangelho de Mateus. E um deles, a fim de pô-lo à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nós observamos que são ensinamentos que estabelecem as regras de bem viver com Deus e com o próximo, mesmo na nossa condição de espíritos imperfeitos. Emmanuel analisa esse ensino de Jesus de uma forma brilhante no capítulo 5 da obra Alma e Luz. Diz o benfeitor de Chico Xavier: Entretanto, perguntarás como amarei a Deus que se encontra longe de mim. Cala, porém, as tuas indagações e recorda que se os pais e as mães do mundo vibram na experiência dos filhos, se o artista está invisível em suas obras, também Deus permanece nas suas criaturas. Portanto, nós precisamos lembrar que somos de Deus e Deus está conosco. Emmanuel prossegue dizendo: Lembra-te que se deves esperar por Deus onde te encontras, Deus igualmente espera por ti em todos os ângulos do caminho. Ele é o todo em que nos movemos e existimos. Então, essa é uma recordação que devemos fazer a cada instante. E Emmanuel diz ainda: amemos ao próximo com toda a alma e com todo o coração, e estaremos amando ao Senhor com as forças mais nobres de nossa vida. Ora, dessa reflexão emmanuelina, podemos depreender, primeiro, que Deus está mais perto de nós do que imaginamos.
Aliás, as duas palavras, as duas letras, melhor dizendo, centrais da palavra Deus são é e o. Eu, a primeira pessoa do singular na conjugação dos verbos que definem as ações humanas. Em segundo lugar, é importante reconhecer que há uma expectativa de nossa parte em relação à presença de Deus em nossa vida. E considerando a lei de causa e efeito, é natural que Deus aguarde por nós, naquilo que Emmanuel chama todos os ângulos do caminho, ou seja, em tudo que diz respeito à nossa existência. E em terceiro lugar, a onisciência, onipresença e onipotência de Deus faz com que nela nos movamos e existamos. O benfeitor Fénelon, um dos colaboradores desta instrução, diz: o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Criados por Deus simples e ignorantes, ainda assim recebemos esta pequena centelha do amor divino dentro de todos nós, enquanto espírito. E que, por ocasião do processo encarnatório, deve manifestar-se em nós enquanto humanos, em diferentes formas. Por isso, o outro benfeitor destas instruções, Sanson, alerta-nos dizendo: amai muito, a fim de serem amados. Claramente, causa e efeito, ame para ser amado. É tão justo esse pensamento, diz Sanson, que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Então, o amor tem um efeito terapêutico para as nossas dificuldades. E ele diz ainda, ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Então é condição essencial para a existência humana colocar em prática o amor. Esse amor ágape que Jesus teve por todos nós. Esse é um grande desafio para o nosso egoísmo humano, que quer tudo para si, nada para os outros. E o mais importante dessa reflexão de Sanson é a questão da espiritualização, que todos nós vamos adquirir no curso da vida presente pela prática do amor. Pela prática do amor. Então, somente isso. Mas há uma outra orientação de Jesus, conhecida como a regra de ouro, e que já esteve entre a humanidade muito antes da chegada do Mestre entre nós, que complementa este ensinamento do maior mandamento e que foi registrada também pelos evangelistas Mateus e Lucas. Em Mateus, capítulo 7, versículo 12, nós lemos: tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. E em Lucas, algo semelhante, no seu Evangelho, capítulo 6, versículo 31, onde está escrito: como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Então é lei de causa e efeito pura e simples. Tudo que damos retorna a nós, de bom e de ruim. Allan Kardec,
no item 4 desse capítulo que estamos a examinar, ele esclarece que amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. E Kardec acrescenta ainda: não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito do que tomar, como medida do que devemos fazer aos outros, aquilo que desejamos para nós mesmos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento do que o que temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Então há uma consequência natural da prática do amor, que é a destruição do egoísmo. E Kardec complementa dizendo: quando os homens as adotarem, ou seja, estas regras do amor, de ter para com os outros o que gostaríamos que os outros tivessem para conosco, e essa regra for de conduta e base das instituições, todos compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não haverá mais ódio nem dissensões, mas apenas união, concórdia e benevolência mútua. Uma outra trilogia relacionada ao amor. Examinemos agora o amor a Deus. Lembremos inicialmente o que nos disse João Evangelista: Deus é amor. O indivíduo que ama a Deus revela que já possui alguma compreensão sobre as leis divinas, que tem discernimento entre o que é certo e o que é errado, do que é moral, imoral ou amoral, assim como do que é bom ou ruim, em termos da evolução humana. E sobre este aspecto, que o luminar Espírito Emmanuel, no capítulo 4 da obra Pensamento e Vida, assim refletiu: já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra, sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e aformoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. É poética esta afirmação de Emmanuel. Somos levados a Deus por duas asas, a do amor e a da sabedoria. E a testificação do amor está no serviço ao semelhante. Servir ao próximo. Porque servir é a expressão mais nobre do amor que possamos ter por alguém. E toda criatura que assim procede, como diz Emmanuel, se ilumina e aformoseia por dentro. Ou seja, em seu interior brilha uma luz. Lembrando, Jesus, sois luz do mundo e sal da terra. E esta nossa luz não apenas nos favorece, como favorece as pessoas que estão no nosso entorno. E essa luz nada mais é do que um reflexo das nossas virtudes crísticas. E Emmanuel diz ainda: pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento,
recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto, impelindo a grandeza. O que é a aquisição do conhecimento? Estudar. Estudar o Evangelho de Jesus em toda a sua extensão. Estudar as obras básicas da doutrina dos Espíritos. Estudá-la repetidas vezes. Lembrando que o nosso querido Chico Xavier, certa vez, quando perguntado quantas vezes ele já tinha lido o Livro dos Espíritos, ele disse que lia 4 vezes por ano. Somente o Livro dos Espíritos. Como poderemos fazer alguma coisa se não tivermos o devido conhecimento? Como não beber na fonte desses vanguardeiros do progresso, desses espíritos irmãos que regressam com tantos conhecimentos trazidos de diferentes formas? Veja-se a literatura do movimento espírita, riquíssima. Veja-se a obra de Chico Xavier e Emmanuel, de Chico Xavier e André Luiz, e de tantos outros luminares que estão no plano espiritual e que regressam através de médiuns devotados ao amor e à caridade para transmitir este progresso. Progresso esse que nos engrandece e que nos faz caminhar em direção ao alto. Então, meu irmão, minha irmã, amor e sabedoria se nos apresentam como elementos essenciais para a nossa autoiluminação. O amor manifestado no serviço ao próximo e a sabedoria manifestada pela aplicação correta dos conhecimentos adquiridos nesta e noutras vidas. Emmanuel prossegue ainda dizendo: através do amor, valorizamo-nos para a vida. Olha que interessante. Todo aquele que ama verdadeiramente, não esse amor que nós estamos acostumados a praticar aí, o amor eros, ou o amor fíleo, o amor storge. Não, o amor ágape, que era o amor de Jesus. Então ele diz que todo aquele que pratica esse amor valoriza-se para a vida, adquire mais valor, no sentido de estar cada vez mais próximo daquele padrão de evolução que Deus deseja para nós. Emmanuel diz ainda: através da sabedoria somos, pela vida, valorizados. Parece um jogo de palavra. O amor valoriza-nos para a vida e a sabedoria, a vida nos valoriza. Claro, porque com o conhecimento nós podemos fazer muito mais. Não por acaso Jesus disse: faz por ti que eu te ajudarei, faz por ti que o céu te ajudará. Então eu preciso oferir conhecimentos, eu preciso colocar esses conhecimentos em práticas. Mas eu devo ter critérios bem rígidos para selecionar estes conhecimentos. Estar sempre aproveitando todas as horas disponíveis para colocá-los em prática. Aí Emmanuel diz: daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Então, para usar o amor e a sabedoria, isso atrai 2 outras ferramentas que precisam caminhar juntas: a inteligência e a bondade. A inteligência para que nós possamos aplicar com sabedoria o conhecimento, e a bondade para que nós ofertemos o amor em toda a sua plenitude. Bondade que ignora é assim como pôr seu amigo em plena sombra, a dessedentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho.
Olha que interessante. Bondade que ignora. É bom. Tem bondade. Para quê? Para não fazer nada? Então ele diz que é mais ou menos como aquele poço que está lá no caminho. O sujeito bebe a água, mas depois que bebe a água não sabe para onde ir, porque não há nenhuma referência, nenhuma indicação. E da mesma forma, diz Emmanuel, inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso, que traça ao peregrino informes do rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Então Emmanuel inverte a lógica do raciocínio. Primeiro, havia o poço para dessedentar, mas não havia a placa indicativa do caminho a seguir. Agora, existe a placa do caminho a seguir, mas não tem o poço para que o viajante possa tomar água, abastecer-se para seguir viagem. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. Amor e sabedoria são, portanto, instrumentos do amor a Deus. Trata-se de aquisições que demandam esforço e perseverança, uma vez que inúmeros são os desafios que surgem durante a caminhada evolutiva de cada um de nós. Contudo, se o espírito desenvolver paciência, perseverando na fé, ele vai entregar-se ao trabalho de renovação espiritual com bom ânimo, adquirindo a força espiritual necessária para vencer as dificuldades do caminho e para superar as imperfeições. Daí aquele outro conselho de Jesus: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agindo dessa forma, o ser humano não só evolui, mas se transforma em cooperador de Deus. Isso mesmo, cooperador de Deus. Como afirma o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 3, versículos 9 e 10, em que o apóstolo dos gentios afirma: nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a seara de Deus, o edifício de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, como bom arquiteto, lancei o fundamento. Outro constrói por cima, mas cada um veja como constrói. Então Paulo aqui está se valendo da ideia da construção de algo, de uma edificação. Uma edificação precisa ter uma base, ter um alicerce, para que depois as paredes sejam levantadas. E ele está usando uma analogia em que talvez aquele que construiu a base não seja ele mesmo a edificar, mas uma outra pessoa virá após ele para fazer esta construção. Mas aí ele faz um alerta: mas cada um veja como constrói. Um advérbio de modo, como. Como é operacional, é a forma de fazer. Deu para entender até aqui? Muito bem. A lei de amor exige profundo conhecimento sobre esse sentimento e suas múltiplas manifestações. E para amar é preciso ter vontade e resistência. Emmanuel, no capítulo 82 da obra Vinha de Luz, ele diz que o exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Nós não podemos nos cansar
de amar. Aliás, quem ama verdadeiramente adquire uma espécie de carga extra de energia e ama cada vez mais. E esse sentimento é tão importante que Jesus o recomenda, inclusive, para termos com os nossos inimigos ou adversários. E Jesus deixa claro que Deus ama a todos, indistintamente. E lá no capítulo 82 do Vinha de Luz, o Emmanuel diz: e Deus faz o seu sol nascer sobre os bons e os maus, sobre justos e injustos. Portanto, o amor de Deus não tem seletividade, como tem muitas vezes o amor humano. O amor de Deus é incondicional. Deus ama o santo e o pecador. Mas todos sabem que eu sou muito fã do Emmanuel. E aí eu fui lá no capítulo 16 da obra Encontro Marcado. E sobre o amor de Deus, eu encontrei um texto formidável neste capítulo 16. Emmanuel diz assim: indubitavelmente, Deus, nosso Pai e Criador, fará que a terra alcance a perfeição. Mas é preciso descobrir a parte de trabalho que nos compete, na condição de filhos e criaturas de Deus, no aprimoramento geral, a começar de nós e a refletir-se fora de nós. Ou seja, nós alcançaremos a perfeição pelo nosso esforço e pelo nosso trabalho. Não haverá nenhum milagre de Deus nesse sentido. Por isso que Emmanuel diz: é preciso descobrir a parte de trabalho que nos compete. Porque todos nós temos um compromisso, encarnados e desencarnados, um trabalho a realizar. E este trabalho que nós realizamos, ele deve começar a produzir efeitos primeiro em nós mesmos, para depois refletir-se fora de nós. Então nós vamos nos tornar espelho. Emmanuel prossegue dizendo, clareando o pensamento exposto, digamos que Deus necessita de nós outros, conquanto não nos constranja o livre-arbítrio à cooperação. E vale notar que, através das operações que nomeamos por nossos deveres imediatos, é possível saber a que tarefas somos conduzidos. Isso é amor puro. Amor puro. Deus espera por nós, mas não nos obriga. Não nos constrange o livre-arbítrio para sermos seus cooperadores. Não nos obriga. Nós temos o que Emmanuel chama de deveres imediatos. Nós sabemos o que devemos fazer, e especialmente nós que estamos na lide espírita. E com este tipo de conhecimento, nós vamos identificar todas as tarefas que precisamos realizar. Aliás, se nós tomarmos o Sermão da Montanha como nosso manual de conduta, lá está tudo escrito de como devemos ser e de como devemos proceder. E Emmanuel arremata dizendo, detente assim de quando em quando para considerar os encargos de que a providência divina te incumbiu, de modo indireto, no quadro das lides cotidianas. Então todos nós temos encargos, tarefas, compromissos assumidos.
no planejamento reencarnatório, que decidiu a nossa volta à experiência corporal, ao corpo de carne, nós assumimos uma série de compromissos retificadores, de ajuste e de reajuste, de melhoria moral. E aqui estamos encarnados para executar todo este planejamento. É preciso, então, que nós nos mantenhamos atentos aos chamamentos divinos, que cotidianamente surgem, aparecem na nossa existência. Reconhecendo, todavia, que para amar e servir a Deus é necessário aliar, é necessário associar ação aos sinceros desejos de melhoria. Sim, nós precisamos combinar a ação com esta vontade de melhorar, a fim de que o ideal acalentado não se restrinja, não se reduza a um mero anseio. Fica só na vontade, mas que eles sejam efetivamente demonstrados, ou seja, demonstrado este ideal por meio de fatos, de ações concretas. Ainda nesta obra Encontro Marcado, agora no capítulo 1, Emmanuel alerta-nos dizendo: quantas vezes terás dito que amas a Deus e te dispões a servi-lo? E quantas outras tantas terás afirmado a tua fé na providência divina? Quantas vezes nós já fizemos isso? Provavelmente, porém, não te puseste ainda a raciocinar que os teus votos foram acolhidos e que o Todo Misericordioso, por intermédio de vasta corrente hierárquica de assessores, te enviou tarefas de cooperação com a sua infinita bondade, junto de causas, organizações, situações e pessoas que lhe requisitam assistência e intervenção. Olha que coisa linda e maravilhosa o Emmanuel está colocando para a gente. Está nos chamando, inclusive, ao raciocínio. Que o nosso compromisso assumido no planejamento reencarnatório e os compromissos que nós repetimos dizendo da boca para fora que amamos a Deus e que confiamos na providência, que isso tudo Deus acolhe, que Deus recolhe. Deus está esperando por nós, como já falei anteriormente. E aí ele se vale daquilo que Emmanuel chama vasta corrente hierárquica de assessores para nos ajudar, para nos colocar diante das situações que requerem nossa intervenção, que requerem nossa assistência, que requerem nosso trabalho, enfim, que requerem o nosso amor. E às vezes, nós ficamos de braços cruzados, mesmo reconhecendo essa tarefa de cooperação que poderemos executar e que nos foi enviada e solicitada pela bondade divina. Emmanuel diz: exposto assim o problema do teu setor de ação individual, ou seja, cada um de nós sabe o que deve fazer e o que tem que fazer, será justo considerar que esforço e dedicação constituem ingredientes inevitáveis no encargo que te foi confiado. Ou seja, se eu não colocar esforço, não colocar vontade, não colocar determinação e dedicar-me integralmente
na execução deste encargo, eu vou frustrar a minha evolução e a Deus. E a todos aqueles que fazem parte da vasta corrente hierárquica de assessores que se dispõem a me ajudar. E Emmanuel termina esta frase dizendo: a fim de que obtenhas o êxito que denominamos por dever cumprido perante Deus. Todos nós não consideramos que paz na consciência é ter a certeza do dever cumprido perante Deus? O homem de bem vivencia o amor a Deus quando desenvolve ações que extrapolam os limites do cumprimento do dever. Independentemente da situação, da posição ou do local onde ele se encontra. Executando estas ações com boa vontade, sem queixas, tanto nos momentos felizes quanto nos momentos de provações. Isso é importante de destacar, não apenas nas situações favoráveis, mas especialmente nas desfavoráveis. Reflitamos agora sobre o amor ao próximo. Paulo de Tarso, recordando Jesus, conforme descritos nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e na sua carta aos Gálatas, ensina que o amor aos semelhantes deve ser entendido como amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, aquilo que Jesus disse quando respondeu à inquirição do doutor da lei. E esta expressão, amar ao próximo como a si mesmo, foi cunhada por missionários antes mesmo da vinda de Jesus. E recebeu o nome de regra de ouro ou regra áurea. E aí, quando a gente revisita a história de fé do povo de Deus, a gente vê que em diversas latitudes, diferentes povos já faziam alusão a essa regra de ouro ou regra áurea. Os gregos diziam: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Os persas diziam: fazei como quereis que se vos faça. E para os chineses, eles diziam: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Os egípcios, por sua vez, recomendavam: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Os hebreus, povo de Deus, diziam, melhor dizendo, o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. E os romanos, os conquistadores romanos, diziam: a lei gravada dos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Olha que interessante. Um povo politeísta. Na antiguidade, todos os povos receberam essa regra áurea, essa lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes, filósofos procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Eles falaram sobre isso, mas suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Ou seja, eles não testemunhavam o amor de que falavam. Com Jesus, com nosso Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina.
porque Jesus a ensinou e exemplificou. Não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, de abnegação e de amor. A claridade das praças públicas, diante de todos, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. E aí é que está a diferença entre essa regra de ouro antes e depois de Jesus. Se antes não havia o testemunho daquilo que se falava, com Jesus a exemplificação era diuturna. Era diuturna. Eu fui buscar na extraordinária obra mediúnica de Emmanuel e Chico Xavier, titulada Instrumentos do Tempo, aquilo que eu denominei Quarteto Fantástico. Mediante 4 lições do benfeitor Emmanuel acerca do amor. A primeira lição denomina-se Ama e Serve, que é o capítulo 22 da obra Instrumentos do Tempo, na qual Emmanuel diz: a grandeza do amor repousa invariavelmente na conjugação do verbo servir. E sem atividade incessante no bem, não conseguiremos derramar os valores do coração. Observe quão importante é essa conjugação do verbo servir. Quão importante é a nossa preocupação, determinação e dedicação na atividade incessante no bem. Única forma possível de fazer com que saia do coração este amor verdadeiro. E Emmanuel prossegue: se desejas partilhar o concerto das bênçãos divinas, ama e serve, sem cogitar de ser amado e sem a expectação de ver-se servido. Fica interessante. Se eu quero dividir este amor e torná-lo universal, eu tenho que amar e servir, mas sem esperar a retribuição, o pagamento. Nem tampouco ficar à espera de que alguém venha me servir. Eu simplesmente amo, eu simplesmente sirvo, ponto. Que o próprio Emmanuel vai advertir nesse texto, dizendo: enquanto esperas o manto ilusório das considerações humanas, teu amor sofre a vizinhança da vaidade. Então, se eu porventura for fazer algo esperando o retorno, eu já estou me cobrindo com um manto ilusório. E aquele amor que eu tinha no coração, o que tenho no coração, ele começa a sofrer a vizinhança da vaidade. E aí, já que eu não estou sendo amado, eu também não vou amar. A segunda lição denomina-se Ama e Vive. E eu fui buscá-la no capítulo 30 da obra Recados do Além, na qual Emmanuel faz uma narrativa de um curto diálogo entre um benfeitor e um aprendiz acerca da morte e da sobrevivência do espírito. Oportunidade em que o benfeitor, esclarecendo a morte do corpo físico, afirma: a morte existe num certo sentido que nos cabe aceitar. A criatura que deixa de amar
em verdade começa logo a morrer. Então o benfeitor está indo além da compreensão senso comum da maioria, de que a morte é a extinção da vida biológica, que eu chamo deserção da vida biológica. Podemos aceitar, devemos aceitar a morte nessa perspectiva, mas ele alerta que a criatura que deixa de amar já começa a morrer. Vai morrendo aos pouquinhos, sem se dar conta. A terceira lição denomina-se Ama Sempre. E eu fui encontrá-la lá no capítulo 44 da obra Taça de Luz. Diz Emmanuel: descerra teu coração à luz do grande amor, a fim de que as dores humanas encontrem contigo o bálsamo do entendimento e a fonte do perdão. Então, se eu abrir o meu coração, se você abrir o seu coração à luz do grande amor, as nossas dores, os nossos sofrimentos encontrarão o bálsamo do entendimento e a fonte do perdão. Não apenas as minhas, mas essencialmente as dos outros, a do próximo. Porque num coração transbordante de amor, eu vou acolher o outro com todas as suas dificuldades. Eu, além de fazer bem a mim mesmo, farei bem ao outro. E fazendo bem a outro, eu estou renovando o fazer bem a mim mesmo. E Emmanuel diz: ama sempre, para que o amor te esclareça, porque somente pelo amor, o Cristo da verdade, insinuando ao sacrifício supremo, se fez o divino renovador da terra, transformando-se para nós todos em padrão de vida eterna e em modelo de luz. Olha que interessante. Primeiro, perceber que devemos amar sempre. Não é amar quando der tempo. Não é amar segunda, quarta e sexta. Não é amar de vez em quando. É sempre. E quem ama sempre vai se tornando cada vez mais esclarecido por esse amor. E aí Emmanuel usa o sacrifício de Jesus para renovar a terra pelo testemunho supremo. Não apenas da sua flagelação, de todas as dores físicas que suportou, mas da própria morte na cruz. E Emmanuel diz que este modelo renovador é que deve ser o padrão para todos nós. Padrão de vida eterna e modelo de luz. Relembrando lá o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Jesus é guia e modelo para a humanidade. A quarta e última lição denomina-se Amar a Nós Mesmos. E eu fui buscá-la na página 8 da obra Construção do Amor, na qual o benfeitor de Chico instrui dizendo: amar a nós mesmos não é consagrarmos a vida à exaltação absoluta do corpo de carne, que ao homem serve de veículo provisório na luta redentora da terra. Ou seja, o amor que eu tenha pelo meu corpo não pode ser sinônimo do amor verdadeiro. A corpolatria não pode ser sinônimo do amor verdadeiro, porque este corpo ele é temporário. Ele é apenas um veículo que o espírito de cada um de nós está utilizando nessa luta de redenção, de melhoria, de evolução. E aí o Emmanuel dá um conselho sublime. Ele diz: amarmos-nos, então,
será atendermos ao justo imperativo de nossa habilitação espiritual para a vida eterna. Então ele já está apontando aí a consequência natural deste amor que nós devemos ter por nós e que vai muito além da exaltação absoluta do corpo de carne, mas vai na direção de nós melhorarmos o espírito, já com vistas à próxima etapa, que é o nosso regresso à pátria espiritual. E ele arremata de forma brilhante. Ele diz: se buscarmos desse modo amar a nós mesmos, saibamos desprezar o contentamento efêmero de algumas horas na carne escura e frágil, valorizando o nosso ensejo de aprender e crescer, com os entraves e sombras, com as dores e aflições do caminho terrestre. Porque purificando a nós mesmos, no sacrifício pelo bem dos outros, mais cedo alcançaremos a láurea da imperecível felicidade. Parafraseando o filme, eu diria: melhor impossível. Nós não podemos ficar presos naquilo que Emmanuel chama de contentamento efêmero de algumas horas. Aquele imediatismo, aqueles nossos prazeres que são vinculados a essa carne escura e frágil que ele fala. Nós devemos ir além. Os prazeres terrenos são totalmente perecíveis. Nós temos que valorizar, temos que buscar o aprendizado, o crescimento, através do conhecimento do Evangelho de Jesus e da sua colocação em prática. Porque para enfrentar esses entraves e sombras, dores e aflições de que fala Emmanuel, o Evangelho, a prática do Evangelho, é o caminho mais curto e mais seguro que eu tenho para a minha purificação. E evidentemente que isso vai requerer sacrifícios pelo bem dos outros, da esposa, do esposo, dos filhos, dos netos, dos amigos, dos companheiros de trabalho, daqueles que estão conosco na casa espírita. E se nós conseguirmos, de fato, fazer isso, nós vamos alcançar a láurea da imperecível felicidade, a verdadeira felicidade. O amor ao próximo é um exercício de todo instante. Começa com simples manifestações de atenção e bondade, limitadas a uma ou a poucas pessoas, mas vai se ampliando, desde que nós tenhamos boa vontade, esforço e dedicação. E já passa a atingir o maior número de pessoas, comunidades, até atingir a humanidade inteira. O importante é cultivar o ato de fazer o bem todo dia, dia após dia. Da mesma forma que nós temos os nossos hábitos higiênicos, os nossos hábitos de lazer, nós temos que adquirir o hábito de fazer o bem. Todo dia, dia após dia. Sempre. Pensemos nisso, meu irmão, minha irmã, com coragem e determinação. E agradecido pelo seu carinho e a sua atenção, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Forte abraço.